Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai fazer a revisão do meu mês de julho. Eu tenho várias coisas para conversar com vocês antes de mostrar aquela parte da reunião que eu sempre mostro. Vindo aqui agora, eu quero mostrar para vocês o meu Habit Tracker. Esse mês, infelizmente, eu meio que abandonei as coisas assim. A partir do dia 12 eu parei de marcar as coisas, então as coisas deram uma desandada, assim, bem grande esse mês. Então, não consegui fazer as coisas da forma que eu gostaria, eu acabei abandonando aqui. Até os hábitos aqui dentro também, as tarefas. Teve vários dias que eu não escrevi também. Teve dias que eu escrevi também e não voltei para poder revisar o que eu tinha feito. Enfim, eu até poderia dar uma olhada no que eu já anotei aqui e voltar aqui na frente e marcar o Habit Tracker, mas de qualquer forma não ficaria completo, porque nem tudo que eu anoto aqui, eu coloco aqui na lista de tarefas para poder fazer. Por exemplo, né, skincare, essas coisas quando eu faço, eu não anoto aqui. Isso eu deixo para marcar somente aqui no Habit Tracker. Então, de qualquer forma, os dados ficariam incompletos, e para ficar incompleto eu resolvi não ter o trabalho, então não temos números esse mês para poder fazer a comparação. Aqui é a minha página de gratidão e aqui é a minha página da reunião mensal. Já falei com vocês algumas vezes, né? Eu pedi ajuda do ChatGPT para formular essas perguntas, para eu conseguir avaliar como foi o meu mês sem olhar os números. Então, esse mês eu não tenho números para olhar, então vão ser somente as perguntas. E eu quero ler cada uma das perguntas com vocês e cada uma das respostas que eu coloquei. Palavra do mês: foi um mês caótico e confuso. Como eu me senti a maior parte do tempo? Normal, com humor neutro. Não senti nem um humor ruim, nem um humor bom. Foi bem normal mesmo. O que mais me marcou? Treinei bem, apesar de não ter anotado. Eu não anotei os treinos, mas eu sei que foi uma boa frequência. Eu treinei também várias vezes com outras pessoas, então isso também ajuda e motiva a treinar mais. E eu tenho me esforçado para poder treinar melhor também. Estou conseguindo evoluir as cargas na academia de novo e já estou quase chegando nas cargas que eu pegava antes de engravidar. Então, isso me deixa muito feliz. O que mais drenou minha energia? O desafio desandou bastante esse mês e isso mexeu comigo. Dormi, me movimentei e me alimentei da forma que precisava. Meu sono tem oscilado bastante, mas no geral estou conseguindo descansar bem. Estou me movimentando bem e a alimentação continua na mesma. Resumindo, continua ruim porque eu estou com muita dificuldade de melhorar minha alimentação. Em que momentos eu me negligenciei, não cuidando de mim da forma que deveria? Em que momentos eu me cuidei de verdade? Quando me esforcei para ir treinar e treinei de verdade, aumentando as cargas, focando na execução dos exercícios, focando em melhorar a minha execução, melhorar a minha performance na academia. Quais eram as minhas prioridades? Todos os hábitos do meu desafio. Treino, cardio, beber água, comer limpo, oração, devocional, leitura bíblica, trabalho com a internet, skincare e body care. O que realmente consegui fazer? Nesse mês, meu Habit Tracker falhou miseravelmente. Então, não tenho muitos dados. Na verdade, eu não tenho praticamente dados nenhum, né? Mas pela minha lembrança, fiz bem os treinos e a oração. O que ficou pendente, por quê? Tudo foi meio que abandonado esse mês. Não anotei praticamente nada, então não tenho dados para avaliar o mês. Então, basicamente, todo o resto ficou pendente, mas eu não tenho um número exato para poder conversar com vocês se eu fui muito mal, se eu fui mais ou menos. Então, só ficou pendente e eu não anotei, e é isso aí. O que eu fiz bem, mesmo que ninguém tenha visto? Somente os treinos. Quais emoções apareceram com mais frequência? Me senti meio apática esse mês. O que quero manter? A frequência de treinos que tem sido boa nos últimos meses. O que quero diminuir? Na verdade, eu quero melhorar o meu foco nas coisas que realmente são importantes para mim. Não tem nada em específico que eu quero diminuir, apesar de ter algumas coisas que me incomodam. Mas uma coisa que eu preciso entender também é que a vida não vai ser perfeita e tudo vai estar perfeitamente equilibrado em todos os momentos, porque não é assim que funciona. Então, na vida real a gente tem dias bons, dias ruins, e na vida real a gente não consegue fazer tudo com perfeição.
Por mais que essa é uma verdade que às vezes a gente não gosta de ouvir e de admitir, é uma coisa que realmente acontece. Então, eu não quero focar em algo que eu preciso diminuir. Eu quero focar nas coisas que eu quero melhorar. Quero focar no que é importante pra mim, que é basicamente todas as coisas do meu desafio, que são alguns pilares importantes pra minha vida. Então, eu quero focar nessas coisas aqui e todo dia me esforçar pra fazer o máximo que eu conseguir naquele dia. Sem focar no que eu tenho que fazer amanhã, depois de amanhã, na semana que vem. Focar em viver um dia de cada vez. Isso que eu preciso agora. O que eu quero começar? Não quero começar nada no momento. Quero fazer bem feito as coisas que já comecei. Já falei isso algumas vezes aqui e repito, não adianta, eu não estou fazendo bem feito nem as coisas que eu já comecei. Então não adianta eu querer colocar mais coisas na minha rotina, querer colocar mais hábitos e querer enfiar mais coisas, porque não vai dar certo. Então eu preciso focar em fazer bem isso, o que eu já comecei. E depois que depois que todas essas coisas que eu quero já estiverem andando bem na minha vida, eu posso pegar e incluir novas coisas. Mas por enquanto eu tenho que focar em melhorar isso. Uma intenção para o próximo mês: continuar bem nos treinos e melhorar os cardios. Eu preciso focar na minha saúde e no meu autocuidado. Mas uma coisa que eu quero conversar com vocês, e acho que esse momento da reunião é bem propício para isso, é que apesar de eu ainda não ter emagrecido a quantidade que eu quero, eu já estou sentindo um pouco mais de disposição e o meu condicionamento físico, a minha resistência deu uma melhorada também. E eu sei que isso é consequência das coisas que eu tenho feito, do treino que eu tô me esforçando para fazer melhor, dos cardios que eu me esforço para fazer mesmo não conseguindo fazer todos os dias. O meu condicionamento físico, né, ele tá melhorando aos poucos e é normal as coisas levarem tempo para acontecer. Na verdade, tudo na nossa vida é processo. Não adianta eu começar uma coisa hoje e eu achar que amanhã eu já vou estar perfeita nessa coisa, apesar de eu ter essa mania, de eu ter esse defeito de começar algo e já querer que aquele algo seja perfeito. Quero mostrar pra vocês esse meu caderno, que é o meu caderno de colagens, que no caso é o meu Media Journal, que eu quis fazer um Media Journal de colagens, para colocar sobre as séries que eu gosto, filmes, enfim. Aqui dentro, a ideia não é ser perfeita de forma alguma. Tem algumas colagens aqui que eu não gostei. Não gostei do resultado, não achei que ficou boa. Mas a ideia é fazer alguma coisa e não se cobrar perfeição, porque isso aqui é um hobby. Esse aqui é um hobby que, tipo, eu não preciso me cobrar perfeição nisso aqui. A ideia é só... Essa daqui eu achei maravilhosa. Mas a ideia é somente me expressar de alguma forma e colocar coisas que eu senti pra fora. Essa é a ideia principal desse caderno. Essa colagem aqui, por exemplo, eu não gostei, mas eu não achei muitos elementos dessa série pra fazer uma colagem legal. Então eu fiz do jeito que eu consegui. E tá tudo bem. Nem tudo que a gente vai fazer a gente precisa ser perfeito. Nem tudo que a gente vai fazer a gente tem que se cobrar perfeição. E eu tenho me esforçado pra isso. Por quê? Qual é o problema? Quando eu comecei a pesquisar sobre esse hobby de colagens, a gente vai ver na internet, né, normalmente, que é onde a gente procura referências e procura inspirações, e a gente se depara com pessoas que fazem isso há anos. Com pessoas que basicamente ganham a vida fazendo isso. Então, essa pessoa já tem muito mais experiência. Essa pessoa já tem muito mais habilidade para fazer esse tipo de coisa. E quando uma pessoa inexperiente quer fazer esse tipo de coisa, naturalmente não vai sair perfeito. E a gente precisa fazer mesmo sem ser perfeito. A gente não pode esperar a perfeição numa coisa que a gente começou ontem. E isso vale para tudo na nossa vida. Eu dei o exemplo aqui desse hobby, que é algo que eu tô fazendo. Mas também tem várias outras coisas que eu também não posso me cobrar perfeição. Eu comentei com vocês sobre o meu caderno de memórias, né? Eu mostrei ele aqui quando eu comecei, e agora eu mudei um pouco o sistema dele, porque eu resolvi colocar numa pastinha dessas de saquinho, assim, pra poder proteger mais as fotos. E quando eu olho aqui, tem algumas que não me agradaram muito. Essa daqui do meu aniversário, eu achei que ficou muito bonita.
Eu achei que ela ficou bem bonita, bem harmoniosa. Pode ser por quê? Porque eu gosto bastante de branco e preto, então é uma cor que me agrada, que eu gosto bastante. Então essa montagem eu achei que ficou muito bonita. Mas tem algumas montagens que eu não gostei tanto. Vou mostrar uma pra vocês. Tem uma outra aqui. Essa aqui, por exemplo, eu não gostei do resultado. Eu achei que quando olha assim, fica muito confuso, ficou muito amarelo. Eu deveria ter, apesar do amarelo ser a cor principal, né? Mas enfim, eu deveria ter equilibrado um pouco mais. Mas foi uma das primeiras que eu fiz. Então é normal a gente não fazer as coisas com perfeição quando são as primeiras coisas que a gente faz. E eu não deixei isso aqui me afetar. Pelo contrário, eu continuo fazendo as outras colagens. Eu continuo fazendo outras colagens. Por quê? Porque é normal eu não gostar de uma ou de outra. Tudo bem, faz parte, mas eu não posso deixar de fazer uma coisa que eu tenho vontade de fazer, porque uma colagem que eu fiz não me agradou. Então, eu continuo fazendo aqui o meu caderno de memórias, eu tô fazendo as memórias que já passaram, né? Eu organizei todas as memórias que eu tenho foto, que eu quero fazer, e já estou fazendo direitinho, estou fazendo aos poucos, estou imprimindo as coisas aos poucos para ir fazendo. Esse caderno aqui, olha, ele já tá mais da metade cheio. Ainda tem alguns saquinhos aqui na frente para poder colocar algumas memórias. Já tem algumas coisas impressas aqui que eu preciso montar, mas ainda não montei. E é isso. Então, um conselho, né, uma dica para nesse vídeo, não se cobre perfeição numa coisa que você começou agora. Eu sempre quis fazer scrapbook, né, que é esse estilo de memória aqui. Eu sempre quis fazer isso porque eu acho muito bonito e eu acho uma forma muito diferente também de você guardar as memórias e guardar as lembranças. Não só ter as fotos ali no celular ou num álbum que fica tudo misturado. Então, isso é um tipo de artesanato, arte, enfim, como você quiser chamar, que sempre me chamou bastante atenção. E por muito tempo eu não quis fazer porque eu não me sentia capaz de fazer esse tipo de coisa. Porque a gente olha outras pessoas fazendo na internet e a gente quer fazer igual o dos outros. Só que a gente tem que pegar inspiração nas outras pessoas. A gente não tem que querer copiar o que as outras pessoas fazem. Então, eu achei o estilo que eu gosto dentro do scrapbook e eu estou fazendo coisas do jeito que eu gosto, do jeito que fazem sentido pra mim. E isso é o mais legal. Isso é o mais legal. Eu achei o meu jeito de decoração, o meu jeito de escrever, o meu jeito de fazer as colagens, o jeito que eu gosto de fazer as coisas, e eu tô buscando fazer as coisas da forma que eu gosto, que é interessante pra mim. Não querendo copiar 100% do que o outro faz. Somente olhar o do outro e me inspirar, mas não querer ser igual ao outro, entendeu? Eu fiquei refletindo sobre isso essa semana. E depois eu quero trazer um vídeo para conversar sobre esse assunto com vocês, sobre inspiração e sobre a comparação também que às vezes a gente acaba fazendo, né, com outras pessoas. Mas vamos voltar ao foco do vídeo de hoje, porque ainda tem um pedacinho da reunião que eu quero conversar com vocês. Acabei me perdendo um pouquinho. I'm sorry. Bom, voltando aqui. Uma intenção para o próximo mês: continuar bem nos treinos e melhorar os cardios, né? Já falei que isso tem me ajudado e o meu condicionamento físico deu uma melhorada. Eu não tô sentindo mais tanta dor no joelho igual eu sentia. E isso pra mim já é um ponto muito positivo. O que eu preciso para me sentir bem no próximo mês? Seguir o meu planejamento muito bem feito. Eu já estruturei toda a minha rotina, eu já estruturei todo o meu planejamento. Eu só preciso seguir ele da melhor forma que eu conseguir. Não estou me cobrando perfeição e eu entendo também que eu não vou ser perfeita nas coisas, mas eu preciso me esforçar para ser melhor. Não adianta eu falar que eu não vou me cobrar pra nada e fazer as coisas da pior maneira possível, porque também eu não vou conseguir chegar nos lugares que eu quero. Então, se eu quero mudar de vida, se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso me esforçar para ser melhor todos os dias. Não adianta eu fazer as mesmas coisas todos os dias, achando que isso vai me dar um resultado diferente, porque não vai. O meu resultado só vai ser diferente se as minhas atitudes forem diferentes. Agora a última pergunta: o que eu preciso agora? Focar em fazer o meu melhor em cada um dos dias.
Foi o que eu falei, não ficar pensando na meta como um todo, ficar pensando no que eu tenho que fazer daqui a 15 dias, do que eu tenho que fazer no final de semana. Não, o que eu preciso fazer hoje? Hoje eu anotei 3 tarefas para fazer, então eu preciso focar em fazer essas 3 tarefas. Não adianta eu ficar pensando, ai, porque amanhã eu tenho que fazer 50 tarefas. Não, pensa no que você tem que fazer hoje, nos seus hábitos de hoje, e focar em fazer o seu melhor hoje. Não adianta querer pensar no que você tem que fazer daqui a 2, 3, 4, 5 meses, porque você só vai chegar lá se você fizer o de hoje. Então, e muitas coisas que a gente quer fazer na nossa vida, a gente precisa de preparação. E às vezes a gente está numa fase de preparação, e eu sinto isso de mim também, que eu estou numa fase de preparação, que eu estou me preparando para o que eu quero viver lá na frente. Só que eu nunca vou conseguir viver o que eu quero viver lá na frente se eu não me preparar da forma correta. E agora eu escrevi um resuminho aqui do mês. Não escrevi muita coisa, esse mês eu tô meio... Mas enfim. Esse mês foi meio estranho. Meio que abandonei tudo. Fiz somente o que me dava na telha e não o que precisava. E isso comprometeu todo o meu desafio. Mas tudo bem, não adianta sofrer pelo que já passou. O negócio é focar no que posso fazer daqui pra frente. Gastar minha energia e foco em melhorar e não em lamentar pelo que não posso mudar. Um grande defeito que eu tenho me esforçado muito para poder melhorar, é o seguinte: eu fico remoendo muitas coisas que já passaram, e eu fico remoendo muitas coisas dentro de mim, tipo, nossa, eu poderia ter feito diferente, quando eu tive a oportunidade, eu não fiz, e isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. Isso é muito prejudicial. E uma outra coisa que eu faço também, eu tava até conversando isso esses dias com uma amiga, é de ficar procurando justificativa para as coisas, de ficar tentando entender tudo. E na maioria dos casos, em basicamente 90% dos casos, não vale a pena gastar energia fazendo esse tipo de coisa. Em ficar remoendo, em ficar tentando arranjar explicação, em ficar tentando arranjar motivo. É muito mais válido você pegar a sua energia, o seu foco, a sua disposição que você tem hoje e focar no que você pode fazer hoje para melhorar a sua vida, do que você ficar pensando, ah, mas porque há 2 anos atrás eu podia ter começado, eu podia ter feito isso, eu podia aquilo, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que lá. No que isso vai te ajudar hoje? No que você ficar remoendo o que você deveria ter feito há 3 anos atrás vai te ajudar a conquistar o seu sonho daqui pra frente? Em nada. Uma coisa que me magoou bastante, que eu tava até conversando isso com uma outra amiga minha, é o reganho de peso que eu tive. Eu já passei por um processo de emagrecimento, eu tinha chegado num físico muito bacana, que a tendência era só melhorar, e eu engordei mais do que antes de eu engravidar, antes de eu ter feito o meu processo de emagrecimento. E isso é uma coisa que mexe muito comigo. Só que eu te pergunto, adianta eu ficar olhando lá pro meu passado e ficar remoendo as coisas que já passaram? Adianta eu ficar olhando lá pra trás e ficar pensando, poxa, nesse dia que eu não devia ter comido isso, isso e isso, nesse dia que eu tinha que ter treinado, eu tinha que ter feito cardio, eu tinha que ter feito aquilo e não sei o que, não sei o que. Adianta? Não, porque eu não posso mudar o passado. O que eu posso fazer, o que é mais válido eu fazer, é olhar a minha vida hoje, o que eu posso fazer hoje, o que eu consigo mudar na minha vida hoje. Nossa, hoje eu consigo ir treinar, fazer cardio e me alimentar bem e não comer doces. Então eu vou fazer isso. E conforme eu for fazendo isso repetidas vezes, eu vou conseguir chegar no objetivo que eu quero. Não é me lamentando, nem ficar chorando as coisas que já passaram, nem remoendo o que já passou, que eu vou chegar nos objetivos que eu quero. E essa é a principal dica que eu quero deixar pra vocês aqui no vídeo. Se você se arrependeu de alguma coisa que você fez lá atrás na sua vida, que você gostaria de voltar e fazer diferente, não fique pensando, remoendo, tentando achar justificativa. Ah, mas eu fiz isso por conta daquilo. Ah, mas porque na época não sei o que. Não tente. Só olhe e fala assim, olha, hoje eu não agiria dessa forma. Então, você já sabe que não adianta pensar, a gente não consegue mudar o passado, não adianta remoer, e não adianta ficar querendo, ah, porque se eu tivesse a oportunidade eu faria diferente. Hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Hoje você tem a oportunidade de mudar coisas na sua vida. Mesmo que seja uma coisa pequena. Mesmo que seja uma vitória que somente você vai entender. Hoje você tem essa oportunidade. Então, foca em fazer hoje o que você consegue fazer hoje.
essa é uma lição que eu quero deixar, lição barra dica, né, no caso, que eu quero deixar pra vocês aqui no vídeo. Foque a sua energia, gaste a sua energia no que você pode fazer hoje, focando em melhorar a sua vida. Não fique remoendo o passado, não fique remoendo escolhas e decisões que não tem como você alterar, que não tem como você mudar, porque no final das contas isso só vai te desgastar e isso vai deixar você desmotivada. Eu sei porque eu já passei muito por isso e eu tenho muito esse hábito de ficar... É até um hábito que eu estou tentando cortar na minha vida, de ficar remoendo as coisas. Só pra vocês terem ideia, né? Quando eu engravidei, eu tava pesando 70 quilos. Tava dentro do meu peso ideal, com um físico muito bacana. Durante a gravidez, eu fiquei com muito medo de engordar. Porque eu sabia que se eu engordasse, depois seria ruim pra poder emagrecer. E eu acabava me restringindo um pouco de algumas coisas, eu não deixei de comer nada. Mas quando eu queria comer besteiras, eu acabava compensando e deixava de comer outras coisas pra não engordar. Eu engordei 12 quilos na minha gestação. Foi uma gestação saudável, foi uma gestação que eu engordei dentro do esperado. Não aconteceu nada de ruim, tipo, foi uma gestação super tranquila, graças a Deus. E quando o meu filho fez 3 meses, eu já tinha alcançado o peso de antes da gestação. Eu já estava com 70 quilos de novo. Só que aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu sei que não é justificativa, mas... de fato, aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu tava com muitas matérias na faculdade, porque eu ainda tava fazendo faculdade quando ele nasceu. Aí estava com um filho pequeno, pensando em trabalho, em formas de ganhar dinheiro. E eu comecei a ir engordando aos pouquinhos. E hoje, eu tô com 86 quilos. Eu estou com mais peso do que quando eu estava grávida. E isso é uma coisa que mexe muito com a minha cabeça. Eu não engordei tudo isso da noite pro dia. Isso foi um período de basicamente uns 2 anos e meio. E é uma coisa que mexe muito com a minha cabeça e o que me deixa muito triste. Eu sempre olho pra trás e me arrependo do porquê quando eu estava com o peso que eu queria, que era o peso que eu estava antes da gestação, eu não continuei me cuidando, eu não voltei a me cuidar, continuei fazendo meus treinos, meus cardios, me alimentando melhor pra eu não ter engordado de novo. Só que adianta alguma coisa eu olhar pra trás e ficar remoendo o que já passou? Não adianta, eu não consigo voltar 2 anos e meio no tempo pra falar comigo mesma e falar assim, olha, não se deixe engordar não, porque lá na frente você vai se arrepender disso. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso olhar pra toda essa situação, esquecer o que já passou, porque não adianta ficar chorando. Já passou, enfim, não tem o que fazer. Eu preciso olhar pra toda essa situação e falar assim, poxa, eu não vou deixar isso acontecer de novo. Poxa, eu tenho a oportunidade hoje de ir treinar, eu tenho a oportunidade hoje de fazer cardio, eu tenho a oportunidade hoje de fazer as coisas. Então eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer, porque daqui a pouco eu vou estar no peso que eu quero novamente. Então, é basicamente isso. Desculpa aqui o desabafo que eu fiz. Mas às vezes é um pouco necessário colocar pra fora as coisas que a gente tá sentindo, porque também é uma forma de cura. Então, eu espero que o desabafo e o vídeo também, com as dicas, tenha ajudado vocês de alguma forma. Se te ajudou, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, deixe uma mensagem aqui pra mim, vou gostar de conhecer mais de vocês e saber um pouco também da sua história. Se é o seu primeiro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, venha fazer parte dessa comunidade. Deixe um like se você gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigada por ter ficado até aqui, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!